Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia! Bom dia para você que está em casa. Que alegria ter você conosco mais esse dia para nós adorarmos o nosso Deus. Bom dia, professora Joana. Bom dia! Essa menina é simpática, né? Essa Ana é missionária, né, Ana? Sim. Diga aí, Ana, pro pessoal de casa, qual é a coisa que você mais gosta de fazer aqui na escola? Ai, tem tanta coisa. Eu gosto de estudar no jardim. Estudar no jardim? Sim. Diferente, legal. Eu também acho que é interessante estudar no jardim. O jardim é bem convidativo, né? Convidativo à presença de Deus. Sim. Quando a gente está no meio da natureza, a gente com toda certeza temos o vislumbre de quem é a pessoa do Senhor. Que legal. Sabe o que eu mais gosto de fazer aqui na escola? O quê? Trabalhar. Trabalhar é muito bom. É muito bom, sim. né? Você gosta também? Eu gosto. Muito Na bem. cozinha. Na cozinha? Aham. Gosta de fazer comida? Sim. Olha que legal, Ana. Já aprendeu muitas comidinhas? Sim. Muito bem. Isso aí. E quando sair daqui, né, vai ensinar comidinha para as pessoas. É esse o objetivo dessa escola, preparar pessoas, ensinar pessoas para ajudar outras pessoas. Muito bem, então nós podemos convidar o pessoal de casa para se ajoelhar e orar junto com a gente, para nós começarmos esse culto tão maravilhoso. O que você acha? Sim, vamos orar. Vamos orar. Senhora querida. Sim. Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome, ó Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Senhor, por mais essa chance que o Senhor nos dá de sermos melhores, Senhor, de aprendermos mais da Tua palavra e de estarmos em comunhão contigo. Por favor, ó Pai, abençoa, Senhor, e neste momento todos nós aqui, abençoa também todos que estão em casa nos assistindo, que essas bênçãos, Senhor, que nós iremos receber, Senhor, ao estudar a Tua palavra, possam ser derramadas na vida deles também, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos que aceite nossos louvores e nossa adoração. Amém. Amém. Muito bem. E desbravador, né? Sempre tem um cântico no coração, não é isso? Sim. Nós somos desbravadoras, sim ou não? Sim. Sim, então temos um cântico no coração. Você quer louvar ao Senhor junto conosco? Vamos louvar a Deus com que hino? O hino 152, A Voz de Jesus. Que maravilhoso, que você possa ouvir a voz de Jesus. Vamos louvar?
Amém. Amém. Que letra tão linda, né? Que mensagem tão poderosa. Que você possa ter ouvido Jesus falar ao seu coração que Ele tem pleno perdão para te dar. Amém. Amém? Então, Ana, Acho que todo mundo sabe qual é o que a gente vai fazer agora, né? será que sabe? Será que o pessoal de casa sabe o que nós vamos fazer? Eu acho que sim. Nós vamos para o Está Escrito, né? Nós estamos estudando sobre a vida de Jesus e nós estamos aprendendo que Jesus, em todas as tentações, ele dizia o quê? Está escrito. Está escrito. Isso era uma salvaguarda para a vida de Jesus e eu tenho certeza que também pode ser para a sua vida. Então, por isso que nós vamos para o Está Escrito, um momento tão especial de decorarmos o nosso verso, que está... Em João 13, versos 34 ao 35. Muito bem. Então, nós vamos no 1, no 2 e 3. João 13, 34 ao 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 34 ao 35. João 13, 34 ao 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 34 ao 35. João 13, 34 ao 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 34 ao 35. Amém. Amém. A história de João é muito linda, né? João, filho do trovão, se torna discípulo do amor. Que esse verso faça essa transformação na sua vida. Todos nós, né, somos uns trovõezinhos, né? E aí Deus precisa ir moldando, ajustando e nos tornando discípulos do amor. Amém. Que Deus possa trabalhar na sua vida e que seja uma bênção esse estudo de hoje. Amém. Bom dia. Bom dia. E vamos nós recapitularmos mais um estudo. Cada manhã nós temos uma grande bênção por lermos e depois comentarmos juntos. E hoje nós seremos abençoados também. Creio que você aí de casa receberá muitas bênçãos do céu ao colocar o coração de acordo com a palavra de Deus. Hoje nós estudamos o livro de Jeremias, capítulo 35, o livro de Lucas, capítulo 8, do verso 1 ao 39, e o capítulo 35 do livro Desejado de Todas as Nações, com o título Cala-te e Aquieta-te. Lá em Jeremias, nós vimos uma história um tanto conhecida, que foi a respeito da fidelidade dos recabitas. Então, essa família que havia em Israel, que tiveram como homem ilustre por pai Jonadab e haviam recebido algumas instruções deles. Eles moravam no campo, não moravam na cidade, mas quando Nabucodonosor tomou então aquela região, veio sobre ela, eles foram obrigados a se refugiarem na cidade e passaram a morar em Jerusalém, mas ainda mantinham alguns costumes. E ali, no capítulo 35, nós vemos onde Deus faz um pedido para que Jeremias vá até um daqueles homens recabitas e possa então fazer uma proposta a eles para ver a reação daquele homem e para que ele pudesse então se dirigir ao povo de Judá em referência ao que aquele recabita disse. Olha só o que nós vamos encontrar então lá no capítulo 35, no verso 4 e o verso 5. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vossos filhos.
Então, quando Jeremias vai amando do Senhor e coloca esse teste diante dos recabitas ali, oferece vinho para eles e eles prontamente dizem, não, nós não vamos beber, porque a gente tem esse costume, porque nosso pai nos disse que não era para nós bebermos e até hoje nós temos permanecido fiéis a essa orientação. Daí, Deus tira uma aplicação então para a vida, para o povo de Judá, para que eles pudessem pensar na maneira em que eles o tratavam, como sendo Deus deles. Olha só o que vai dizer o verso 14. Verso 14. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedeceram às ordens de seu pai. A mim, porém, começando de madrugada, vos tenho falado e não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho. Mas esse povo não ouvia. Então Deus falou, olha, assim como os recabitas estavam dispostos a obedecer seu pai, que era um homem, e vocês que têm a mim por pai, Deus por pai, eu envio meus servos a vocês e vocês não atendem, vocês não ouvem, vocês são inclinados a fazer a própria vontade. E com isso Deus faz um apelo ao coração deles, para que eles então se tornassem fiéis como os recabitas. E essa história é muito interessante, porque nos mostra que, assim como em alguns momentos nós somos obedientes a pessoas, ou somos fiéis em algumas coisas na nossa vida, mesmo de modo temporal, nós também precisamos ser fiéis aos encargos do Senhor. Às vezes isso não se aplica a uma pessoa especificamente, mas até a uma situação. Às vezes, em alguns momentos da vida, nós nos portamos com muita fidelidade e com muito empenho em negócios da terra, em emprego, em trabalho, em aplicações, em investimentos, e nós buscamos dar o melhor, se empenhamos, fazemos com que dê certo, e às vezes a obra do Senhor a gente faz de maneira relaxada. Isso também já se aplica a essa condição. Nós temos que olhar para as coisas celestiais e fazer com o mesmo empenho, assim como os recabitas tinham esse empenho. E eles foram receber uma promessa. E essa promessa eu tenho muito desejo que se cumpra em minha vida e eu acho que vocês também. Verso 19. Por isso assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. E Deus fala, olha, nunca vai faltar nenhum recabita que esteja na minha presença. Sempre vai haver recabitas diante de mim. E nós que queremos estar diante do Senhor também temos que lhe ser obedientes, não só aos homens ou não só nos negócios da vida, mas às coisas do Senhor. E também vice-versa, não só se dizer fiel a Deus e ter os negócios da vida todos azarados, todos largados, mas ser fiéis em todos os encargos. Que Deus nos ajude para que nós não venhamos ser ausentes de sua presença, mas como os recabitas, que sempre nós possamos estar na presença de Deus. E agora, lá no capítulo 8 do livro de Lucas, juntamente com o livro Desejado, porque trouxeram a mesma história, nós vamos ver um momento muito interessante do ministério de Jesus. Foi um dia, uma noite ali, com um acontecimento que ficou marcado na vida dos discípulos. Muitas coisas marcam a nossa história. E falando da condição de Jesus naquele momento, vocês já realizaram alguma obra se envolvendo em alguma coisa para Deus ou em algum negócio do dia que ao final do dia você se sentiu assim, exausto, estava desejando a cama? Estava querendo, tomara que chegue logo à noite para que eu possa descansar, recuperar minhas forças, para que eu tenha mais vigor no próximo dia? Muitas vezes a gente chega a essa situação, né? Nos empenhamos ali, damos o melhor e quando chega a noite nós já estamos desejando o travesseiro, já desejamos o conforto, o afago de uma cama. E assim estava Cristo, ao final de um dia de labutas. Cristo sentia as mesmas coisas que nós sentimos, as mesmas fraquezas que nós temos com questões físicas, Cristo também tinha. Cristo tinha sede, Cristo sentia fome, Cristo se sentia cansado, mesmo que a obra dele fosse totalmente empenhada na causa do Senhor. Então, o que a gente aprende? É erro se sentir fisicamente cansado? Não. É pecado? Não, senão Cristo estava pecando neste momento, mas não era pecado, não era erro. Ele tinha se doado por completo e aí chegou um momento onde ele precisava
de um descanso. E aí ele decide então tirar esse descanso, porque ele passara aquele dia ensinando o povo. E só quem ocupa o trabalho de professor ou de instrutor sabe o quanto é cansativo. Não é só o trabalho braçal que cansa, que esgota as forças. O envolvimento com o trabalho mental também cansa. E aí esteve Jesus ensinando, falando diversas parábolas. Foi no momento onde ele começou a aplicar parábolas no seu ministério. E aí ele vai lá e fala da parábola da semente da mostarda, que é pequena ao princípio, mas depois cresce e se torna uma grande hortaliça. Falou da parábola também do trigo e do joio, evidenciando de que crescerão entre o povo de Deus duas pessoas, dois grupos de pessoas distintas, uns fiéis a Deus e outros infiéis, mas que não cabe a nós julgarmos quem é o fiel e quem é o infiel, e muito menos tirarmos essas pessoas. Também falou do tesouro escondido, da pérola de grande preço, do pai da família. Ele foi falando grandes parábolas para ilustrar o reino que ele viera a estabelecer neste mundo. E aí depois então de ter ensinado tanto o povo, ele vai buscar refúgio. E aí ele pede então para que os discípulos entrem no barquinho, ele também entra e eles então decidem atravessar o lago e ir até a outra margem para encontrar um lugar mais calmo, mais tranquilo para que eles pudessem descansar. Então eles sobem no barquinho e começam a navegar. Mas a multidão que estava na praia não se conteve ao olhar Jesus se afastando deles lentamente, indo sentido a outra margem do lago. Alguns barcos que estavam ali na praia logo foram ocupados por aquela multidão e eles também seguiram atrás de Jesus, porque eles não queriam perder nenhuma oportunidade de estar com Cristo. Porque sempre acontece assim, sempre que a gente tem um encontro especial com Jesus, a gente quer permanecer o máximo de tempo possível ao lado dele, porque é muito precioso, é prazeroso estar junto com Jesus. Se você não sente esse prazer, talvez há necessidade de você ter um encontro especial com Cristo, para que a partir daí você passe a desejar a presença dele de maneira mais constante, de maneira mais firme. E então eles seguiram, navegando no barquinho. Estava tudo tão calmo, tão bonito. Imagine aquele lago totalmente parado, então o barquinho assim bem tranquilo, com um leve balançar. E para quem estava cansado, estar ali navegando em uma água tranquila, com o barco levemente dando uma balançada, isso foi o quê? Um convite ao descanso. Jesus nessa circunstância deitou ali na polpa do barco e logo adormeceu. Ele estava cansado depois de um dia de trabalho e a circunstância agora era favorável. O dia estava calmo e ele dormiu. E lá seguiram os discípulos calmamente ali naquele dia muito belo. Mas de repente, assim como acontece em nossa vida, quando tudo está dando certo, mas de uma hora para outra parece que a gente leva uma rasteira e parece que a circunstância mudou a circunstância que eles estavam passando. De calma surgiu uma grande tempestade, o céu enegreceu e o barco agora de pequenos movimentos começou a balançar muito mais, a ponto de quase virar. E agora, daquela calma em que eles estavam, os discípulos começaram a se esforçar ao máximo para não deixar o barco virar. E os discípulos, a maior parte, um grupo deles, qual era a profissão que eles ocupavam? Qual? Pescadores. Um pescador tem experiência em navegação com barco? Sim, era comum. Então estavam ali aqueles discípulos que não era incomum para eles navegar. Era incomum com eles passar momentos de chuva e tempestade? Não, eles já tinham passado, porque eles eram pescadores, fizeram isso boa parte da vida. Mas a experiência que eles adquiriram durante a vida não fora capaz de salvar, livrar eles naquele momento. Eles se viram diante de uma tempestade que eles nunca tinham enfrentado. E mesmo tendo experiência, eles perceberam de que a experiência deles não era suficiente. Se dependesse só da experiência deles, eles iriam naufragar. E quantas vezes na vida, nós mesmo tendo vivido bastante, mesmo tendo enfrentado grandes coisas, às vezes nos deparamos com coisas que a nossa experiência não é capaz de transpor. Nossa experiência não é capaz de encontrar solução. Muitas vezes acontece assim com a nossa vida.
E você não precisa entrar em desespero, que agora a gente vai ver o restante da história. Quando os discípulos, em sua experiência incapaz de salvá-los, começam a lutar, e aí eles se lembram de algo. O que é que eles se lembram? Eles se lembram quem tinha colocado eles naquele barco e por que eles estavam fazendo aquela travessia. Eles se lembraram, opa, o que a gente está fazendo aqui? A gente não veio para pescar. A gente veio ao mando de Jesus. Foi Jesus que nos trouxe para cá. Então eles lembram de Jesus. Mas como estava tudo escuro, então eles começam a chamar mestre, mestre, e não ouvem nada. Só silêncio pairava ali e o barulho do trovão. E aí eles começam a ficar desesperados e começam a pensar, onde está Jesus agora? Será que ele nos abandonou? Será que ele caiu aí pelo meio do mar e a gente não viu, não ouvimos mais nada dele? Será que Jesus deixou o barco? Jesus nunca deixa o barco. Jesus nunca nos abandona à meriva em meio à tempestade. Jesus sempre está junto, por mais que em alguns momentos silentes, às vezes para nos deixar aprender ou às vezes porque nós não lhe pedimos auxílio. E na maioria dos casos é porque a gente não pede auxílio. Às vezes a gente confia em nossa experiência, às vezes a gente acha que pode passar pelas turbulências da vida apenas com o nosso esforço humano, mas não é assim. Em todos os casos, recorrer a Jesus é sempre a melhor opção. E ali estavam os discípulos então, buscando não se afogar e ainda tentando entender para onde tinha ido Jesus, até que em um dado momento há um forte clarão ao redor deles, dá um trovão, aquele clarão, e aí eles conseguem ver as coisas ao redor e principalmente eles conseguem ver tudo o que estava no barco. E eles encontram então o mestre que eles estavam buscando. Jesus não tinha deixado o barco, Jesus estava ali ainda, mas Jesus estava dormindo, Jesus estava descansando. A tempestade não fora capaz de acordar o mestre. Jesus descansava, não só porque estava cansado, mas porque a tempestade não lhe oferecia perigo nenhum. Aquela tempestade não trazia perturbação nenhuma ao coração de Cristo. E quando eles olham então para Jesus, aí eles exclamam, gritam com mais força e fala, verso 24 do capítulo 8 de Lucas: chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Quando eles olharam para Jesus, correram a ele, despertaram e falaram, Jesus, nós vamos morrer aqui. Nós estamos perecendo. E aí Jesus então acorda. E ao pedirem socorro a Jesus, Jesus atende. Porque Jesus nunca ouviu nenhum pedido de socorro em vão. Ninguém que tenha se refugiado em Cristo se refugiou de maneira inútil. Todos que o buscaram encontraram aquilo que precisavam. Por isso que Jesus nos incita a orar. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. Assim é com Cristo. Pediu, recebe. Buscou auxílio, vai receber o auxílio. Buscou conforto, vai ser confortado. Buscou esperança, vai receber esperança. Assim é com Cristo. Deus é capaz, Jesus é capaz de suprir as nossas necessidades. E ali Jesus então repreende a tempestade e fala, cala-te. E o trovão para, a tempestade cessa, somem as densas nuvens e o mar volta a ser, o lago volta a ser aquela tranquilidade como antes. E lá se encontravam então todos na presença de Cristo, meio extasiados por aquilo que eles acabaram de ver, porque na presença de Jesus tudo muda. Olha só o que diz o parágrafo. Cessa-se a tormenta, as ondas entraram em repouso, as nuvens dispersaram-se
e fulgem as estrelas. O barco descansava sobre o mar sereno. Tudo muda na presença de Cristo. Toda tempestade que nós enfrentamos na vida pode se tornar em uma tremenda calmaria na presença de Jesus. E assim o foi. E aí Jesus olha então para os discípulos e pergunta, verso 25 do capítulo 8 de Lucas. Então lhes disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas lhe repreende e lhe obedecem? Jesus repreende a eles: vocês não têm fé. Quem é este homem que tem poder para fazer qualquer coisa e tem domínio sobre a natureza? E eles entenderam ou apenas reforçaram aquilo que haviam já acalentado no coração. Jesus não era alguém comum. Jesus era alguém especial. Jesus era o Criador de todas as coisas e todas as coisas estavam sujeitas ao seu domínio. Mas agora o livro veio falando a motivação por que Jesus descansava. Por que será que Jesus descansou em meio à tempestade? Em que será estava a calmaria de Jesus em meio à tempestade? E às vezes a gente pode até pensar, quando nós passamos por coisas pequenas, onde nós temos domínio daquilo, normalmente a gente não se preocupa, não fica apavorado. Porque a gente entende de que com um pouquinho de esforço da nossa parte, a gente consegue resolver aquela situação. Às vezes você domina algo e quando acontece uma pequena turbulência, você entende, não, isso aqui eu consigo, já está dentro da minha experiência, isso eu dou conta. Foi por isso que Jesus descansou? Não, de maneira alguma. Jesus não descansou entendendo, eu sou o Criador de tudo, se eu falar a nuvem para, eu que criei, eu posso fazer tudo mudar, porque comigo está o poder. Não, Jesus não descansou nisso. Jesus descansou como homem. Jesus descansou como qualquer um de nós ou qualquer um dos discípulos poderia descansar em meio à tempestade. Encontre o parágrafo que começa quando Jesus foi despertado. No meu livro está na página 336, o capítulo é o 35 do Desejado. Quando Jesus foi despertado para enfrentar a tempestade, estava em perfeita paz. Nenhum indício de temor na fisionomia ou olhar, pois receio algum havia em seu coração. Contudo, não era na posse da força onipotente que ele descansava. Não era como o Senhor da terra e do mar e do céu, que repousava em sossego. Esse poder depusera-o ele e diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Confiava no poder de seu Pai. Foi pela fé, no amor e cuidado de Deus, que Jesus repousou, e o poder que impôs silêncio à tempestade foi o poder de Deus. Quando Jesus descansou, ele descansou como homem. Ele não descansou porque ele era onipotente, porque a sua onipotência ele depois, quando se tornou homem. Assim como a sua divindade esteve velada naquele corpo humano, também a sua onipotência. Ele não agia como um ser onipotente em nenhum momento de sua existência aqui na terra. Todos os milagres que Jesus realizou foi confiando no poder do Pai e tendo fé, porque isso que foi o que o texto disse. Foi pela fé, no amor e cuidado de Deus, que Jesus repousou. E o poder que pôs silêncio à tempestade foi o poder de Deus. Assim como Jesus operou aquele milagre e esteve em calma confiança no agir do Pai, assim nós podemos estar também. Porque ele descansou como homem para nos dar o exemplo. Se tendes fé, estareis seguros e tranquilos, mesmo em meio à tempestade. Quantas vezes a tempestade da vida nos intimida, nos às vezes enfraquece os esforços, assim como estavam os discípulos enfraquecendo, mas nós podemos não só recorrer ao Mestre que está no mesmo barco, mas também de permanecer com fé, e permanecer tranquilo e sossegado, assim como Jesus permaneceu no barco, descansando no braço do Pai, descansando no poder que o Pai tinha para o socorrer.
E sempre que nós confiarmos em nós mesmos, nós vamos passar por apertos. Confiou em si próprio, vai passar dificuldade, porque você é incapaz de resolver os problemas. Nós somos incapazes, se separados de Deus, de resolver qualquer coisa de maneira definitiva. Para isso precisamos dele. Olha só, o parágrafo começa. Quantas vezes se repete, e no meio desse parágrafo vai dizer: confiamos em nossa própria força, até que nos foge a esperança, e nos vemos prestes a perecer. Lembramos então de Jesus, e se o invocarmos para nos salvar, não faremos em vão, embora nos reprove, magoado a incredulidade e a confiança em nós mesmos, nunca deixa de nos conceder o auxílio que necessitamos. Nós devemos ter menos confiança em nós e mais confiança em Cristo e poder descansar nele, porque diante dele todas as coisas são sujeitas. E então ele segue o seu percurso, continua seu caminho e chega ao outro lado do lago em que eles estavam ali navegando. Quando eles chegam lá, e aí eles são surpreendidos por algo, olha só o que eles encontram na terra dos Gerazenos. Verso 27 do capítulo 8 de Lucas. Logo ao desembarcar... Vou beber uma água. Verso 27 do capítulo 8. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Quando eles chegam, gostaria de agora acrescentar um detalhe. Quando a gente vai para a referência bíblica da mesma passagem no livro de Mateus, capítulo 8, lá acrescentam algo a mais, de que não era apenas um homem, mas 2 homens, possessos e endemoniados. Isso está no livro de Mateus, capítulo 8. Então, quando eles descem lá, desembarcam, vêm 2 homens saindo de entre as sepulturas, endemoniados, despidos, totalmente retalhados, com a fisionomia de demônios. Vêm e avançam sobre eles, como parecendo a despedaçá-los. E aí o que os discípulos fazem? Qual é a reação dos discípulos depois de terem visto aquele milagre, ver Jesus acalmando a tempestade? Jesus é capaz de trazer calma a qualquer coisa, até a natureza. Será que Jesus não era capaz de trazer calma a 2 homens? E aí os discípulos descansam em plena confiança? Não, os discípulos, como diz aquele ditado, pica a mula. Já ouviu esse ditado? Já ouviram? Alguns ouviram e tal, pode ser que talvez você entenda. Mas o sentido é, foge. Então, os discípulos fogem. E Jesus fica onde? No mesmo lugar, parado e tranquilo. E quando os discípulos caem em si de que eles estão correndo, aí eles olham um para o outro e se perguntam, cadê Jesus? Quando eles olham para trás, lá está Jesus, aonde eles o deixaram. Quantas vezes em meio às dificuldades da vida, a gente sai correndo e Jesus fica lá no mesmo lugar, em frente à dificuldade, pronto para resolvê-la. Mas às vezes a gente não fica no lugar para ver Jesus resolvendo. Às vezes a gente corre, porque confiança em si próprio, desconfiança... A gente estava aqui comentando, inclusive eu voltei para aqui. Com a pica. E aí então, quando os discípulos veem aquela cena, o que os discípulos fazem? Esperam em calma, confiança em Cristo? Não, abandonam Jesus. E eles, discípulos, então, fogem e deixam Jesus para trás. E Jesus fica ali, parado, aonde os discípulos o deixaram. Quantas vezes a gente se porta dessa mesma maneira em meio às dificuldades? Em vez de esperar a resolução do problema, buscando a Cristo, a gente, foge do problema. Mas Jesus permanece ali no mesmo lugar, disposto a resolver aquele problema. Fugir nunca é a solução. E para você que está ouvindo em casa, amigo, fugir não é a solução. Se você passa por dificuldades, a melhor maneira de resolver é busque a Cristo, porque Jesus tem força e capacidade suficiente e desejo o suficiente para te auxiliar. Então os discípulos olham para si, veem que Jesus ficou para trás, onde eles deixaram, e retornam. E vão então
até Jesus. E quando eles chegam lá, já não encontram a mesma situação. A situação era outra. Aqueles homens que estavam afoitos, querendo destruir, estavam agora ali aguardando ao mando de Jesus. Mas os demônios tinham tomado tanta posse daquelas vidas. Quando Jesus faz uma pergunta, perguntando qual era o nome deles, eles falam, não, nosso nome é Legião, porque nós somos muitos. E aqueles homens, então, no sincero desejo de serem libertos, quando sentem aquele desejo no coração e querem expressar um pedido de ajuda, quando eles abrem a boca, não é eles que falam, mas é os próprios demônios que falam. Mas Jesus compreende o que vai no interior do coração deles e entende que eles estavam clamando por libertação. E Jesus então concede a libertação. E os demônios pedem, deixa-nos ir para aquela manada de porcos. Jesus concede e eles vão para a manada de porcos e aqueles dois homens se acham totalmente libertos. Aqueles dois homens agora se encontram como pessoas diferentes do que até então tinham sido até ali, porque Jesus tem capacidade e poder de mudar as circunstâncias. Jesus consegue acalmar todas as coisas, assim como Jesus teve capacidade de acalmar a tempestade, assim ele tem capacidade também de trazer calma e paz a todo coração que passe por dificuldade. Todo coração que passe por angústia, Jesus também tem capacidade de acalmar. Se em meio às dificuldades da vida o seu coração se acha revolto, Jesus tem capacidade de apaziguar essas situações. E nós não podemos desconfiar. Depois disso nós vemos o prosseguir da história, todos ficam impressionados, mas visando lucros, a cidade decide expulsar Jesus dali, porque entendem de que a permanência de Jesus poderia indicar perca de propriedades, perca de dinheiro, perca de recursos, e eles não estavam dispostos a isso. E muitas vezes nós nos encontramos a isso também. Nos apegamos tanto às coisas materiais que entendemos, se eu for extremamente fiel a Deus, algumas coisas eu vou perder. Saiba que esse é o caminho mais lucrativo. Saiba que esse é a melhor decisão que você pode tomar. Perder coisas materiais por ser fiel a Deus. E essa bênção perderam aqueles homens daquela aldeia, porque expulsaram Jesus dali. E Jesus teve que se afastar. E ao Jesus se retirar, aqueles dois homens vieram até ele e pediram, Senhor, deixa-nos ir junto. Mas Jesus já os convocou para a missão e disse, não, vocês vão ficar aqui e vocês serão minhas testemunhas aqui. E aqueles homens tinham muita coisa a ensinar àquelas pessoas? Eles tinham acompanhado, recebido instrução de Cristo, recebido estudo bíblico? Tinha? Não. Mas o que eles tinham para falar? A cura, eles tinham que mostrar no testemunho deles. Eles não tinham tanto conhecimento, mas tinham uma vida transformada e testemunho de vida para contar. E isso seria o suficiente para a conversão das pessoas. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, Senhor, quantas vezes o nosso quadro é diferente? Temos tanta coisa para ensinar, mas temos tão pouco testemunho para contar? A gente até sabe muito, mas a gente só sabe, as coisas não acontecem em nossa vida, a gente não consegue testemunhar, a gente só consegue falar, ensinar, porque conhecimento a gente tem, mas muitas vezes nos falta um testemunho, porque nos falta provar daquilo que Jesus disse, nos falta provar do conhecimento que temos. E esse é um apelo de Deus para nós. Nós temos que provar das coisas que sabemos. Nós temos que provar do Jesus que nós pregamos. E tiro isso para mim mesmo. Não basta eu vir aqui passar esse estudo que foi tão lindo e falou ao meu coração, e eu falar para vocês e não viver ele. E em meio às minhas dificuldades não descansar em Cristo. Eu não vou ter testemunho para contar. Eu só vou viver aquilo quando eu estiver disposto a realmente passar por aquela situação e confiar que Cristo vai mudar. Que Deus possa nos ajudar. Que Deus possa fortalecer então a nossa confiança nele. Que nós possamos descansar completamente no Senhor, entendendo de que, se nós esperarmos por ele, teremos testemunhos a contar. E aí seremos uma grande bênção na vida das pessoas. Se com testemunho
Mas com pouco ensino aqueles homens prepararam uma cidade toda para receber a Jesus, o que será de nós, se com o conhecimento, junto com o testemunho, sairmos a pregar o Evangelho? Seremos uma grande bênção no mundo. Que Deus possa então nos fazer testemunhos de sua graça e de sua palavra ao mundo. Vamos orar neste momento, pedindo que Deus nos faça isso. Convido você a se ajoelhar então neste momento para nós orarmos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por sua companhia. Obrigado porque o Senhor é muito bom para conosco. Queremos descansar em Ti. Queremos ter o que testemunhar. Queremos ter histórias, Pai, de milagres acontecidos em nossa vida para relatar a outros como fonte de inspiração e de confiança no Senhor. Não nos permita ser apenas conhecedores da palavra, mas também pessoas que vivem de acordo com aquilo que conhecem. Que o Senhor nos fortaleça nesse dia, que o Senhor tranquilize o coração de todos aqueles que estão turbados e que todos possam descansar confiando no poder do Pai, assim como o Senhor descansou. Em nome de Jesus, amém. Que Deus lhe abençoe nesse dia, que esse dia seja repleto de bonança em meio às tempestades. Até amanhã.